Gostaria de cumprimentar o deputado delegado Cavalcante, colega de profissão. Gostaria de cumprimentar a doutora Socorro França, cumprimentar o doutor Sérgio. Não vou me atrever a falar o sobrenome para não cometer erro aqui. E aí eu cumprimento a doutora Juliana, o doutor Paulo, o doutor Fábio, o doutor Luiz Bassum, deputado eterno aqui, tão bem quisto por todos os presentes. E cumprimentar também o doutor Antônio Azevedo. Não posso deixar de fazer referência também ao Valmir Castro, que brilhantemente comentou aqui sobre o livre-arbítrio. Antes de agradecer e parabenizar, eu só quero acrescentar uma coisinha. Quando você diz sobre livre-arbítrio, está na Bíblia. Também está escrito lá que as consequências das escolhas vão ser presentes nas vidas de todos os que as fizerem. Bom, a primeira palavra minha é de agradecimento. Agradecimento ao convite, entendendo que não sei por que resolveram chamar um delegado lá de São Paulo, porque as pessoas aqui estão muito qualificadas para esse debate, estão muito preparadas a esse debate, e eu agradeço essa deferência, e estou usando o momento muito mais para aprender do que para poder externar e passar qualquer informação para vocês. E a parabenização, o parabéns vai ao Estado todo, a essa casa que representa a população do Ceará e que é o local correto, que é o local específico para se exercer o que nós exercemos nesse momento, que é o nosso direito de cidadania, de externarmos as nossas opiniões, de aprofundarmos as questões. É fundamental para um desenvolvimento de uma sociedade democrática, a qual eu duvido que nós teremos discussão sobre a forma de se conduzir uma sociedade que seja a melhor a democracia. Eu acho que essa é uma discussão que, no momento, não cabe pautas contrárias. Mas uma sociedade democrática só se faz com este exercício, com o exercício desta liberdade de opinião, e não com o autoritarismo e com a imposição de movimentos e pessoas radicais e que nos impõem as suas vontades. Eu gostaria de imaginar como seria a repercussão se um delegado de polícia viesse e impusesse opiniões como muitos dos segmentos que defendem a legalização gostam de impor. Eu seria taxado de truculento, reacionário. No entanto, eu estou aqui lutando única e exclusivamente pela possibilidade das pessoas terem acesso às informações, refletirem e ruminarem mentalmente sobre os pontos que gostaria eu de externar agora. Como bem foi dito, sou delegado de polícia no estado de São Paulo, trabalhei por cerca de 5 anos no departamento da capital, 6 anos no departamento de homicídios e os últimos 6 anos hoje me encontro como corregedor da administração pública, exercendo a coordenação da Corregedoria da Secretaria da Saúde. E vou me socorrer de um exemplo, de uma experiência vivida por mim em 1997. Assumia eu o meu plantão num distrito longínquo do centro da cidade, numa periferia, em Arthur Alvim. E chego e sou informado pelos policiais que lá se faziam presentes de que um senhor completamente alcoolizado havia atropelado um menininho de 7 anos que estava no hospital. Todos inseguros, preocupados com a forma com que aquela ocorrência iria se conduzir, porque o primeiro argumento foi, nossa, como é que nós vamos comprovar que ele está ou não embriagado? Como é que nós vamos fazer essa constatação? Eu falei, olha, me tragam o sujeito. Ele entra cambaleando e exalando um odor alcoólico terrível. Eu pergunto aos policiais, vocês acham que ele está sob o efeito de uso de álcool? Eu tenho certeza absoluta, doutor. Olhando os sinais exteriores, me demonstram claramente isso. Eu também tenho essa convicção. Autuo ele em flagrante. Alguns anos se passaram. Um outro evento como esse, só que não aconteceu numa periferia. Acontece num bairro de destaque. A imprensa divulga a morte de um menino, filho de uma pessoa com acesso à mídia, e começa-se uma discussão extremamente intensa sobre o uso da bebida alcoólica e a condução de veículo automotor.
o legislador, não responsável como o senhor e os aqui presentes, que trazem o debate para se aprofundar e se discutir e se aprofundar sobre a questão. O legislador nacional simplesmente altera o nosso Código de Trânsito, muda a legislação e diz que a partir de agora nós vamos ser rigorosos e quem estiver sob 1, qualquer coisa de efeito alcoólico vai ser autuado em flagrante. Esqueceu de ponderar que, no efeito prático, para constatar este limite previsto pela legislação, eu precisaria utilizar exames. Qual foi o reflexo disso? Aquele crime que antes podia ser punido, passou a não mais poder ser punido diante de qualquer pessoa alcoolizada que conhecesse minimamente o direito e dissesse: me recuso a me submeter ao exame. Previsão constitucional. A nossa Constituição prevê o direito do cidadão de não se submeter ao exame. Consequência, uma grita nacional e, novamente, uma outra alteração legislativa que, resumindo de uma forma muito simplista, nos trouxe de volta à situação anterior. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje nós vivemos um problema de falência do modelo de segurança pública. Não me resta a menor dúvida que esse modelo hoje em exercício faliu, ruiu. E muitos, oportunamente, querem utilizar o argumento de que diante desta falência nós temos que arrumar uma solução. Temos que acabar com o tráfico. Então vamos legalizar. Vamos legalizar o uso da maconha, porque aí eu acabo com o tráfico, eu vou enfraquecer o tráfico. E o argumento acaba ecoando naqueles que não refletem, que não pensam sobre as consequências que vão advir dessa legalização. Uma vez que, em todos os lugares do mundo onde a legalização se deu, o tráfico não deixou de comercializar as outras drogas, que, como bem disse o Dr. Sérgio, acabam dando até mais lucro. O tráfico continua usando a maconha como uma forma de seduzir aquele cliente para que ele vá consumir outras drogas. O tráfico continua vendendo todo o resto de droga, exceto a maconha, onde isso é legalizado. Não, ele não deixa de vender a maconha, ele continua vendendo a maconha para aqueles consumidores que querem consumir além do limite legal. Ele continua vendendo a maconha para aqueles consumidores que querem consumi-la mais potente do que a regulada pelo Estado. Ah, mas pelo menos a gente vai ter a arrecadação dos impostos e vai poder usar os impostos para poder tratar aqueles que quiserem deixar as drogas. Vamos raciocinar rapidamente sobre esse ponto. E eu advirto aqui, alerto, que hoje o álcool recolhe altos impostos, o cigarro recolhe altos impostos e já se comprovou, desculpe, que a quantidade de imposto recolhido não é suficiente para financiar os tratamentos de recuperação dos alcoólatras. Não é suficiente para se financiar o tratamento daqueles que acabam sendo acometidos por doenças derivadas do uso do cigarro. Esse é um problema que nós temos que arcar enquanto sociedade por conta de decisão do passado. Agora, o Uruguai acabou de rever a cobrança de imposto sobre a maconha porque não havia possibilidade da venda legal concorrer com a venda ilícita, cobrando os impostos. Ou seja, um dos poucos argumentos que vinha sustentado do ponto de vista econômico a viabilidade desta equação, acabou de ruir. Em questão de dias, meses. A Holanda comprova com o seu exemplo de que o tráfico nunca deixou de existir naquele país. Eu preciso pensar e refletir antes de tomar decisões, porque as decisões pensadas e refletidas, elas têm consequências menores. A sociedade precisa avaliar muito bem o quanto você, que está sentado aí, está disposto a se arriscar, a subir num avião
em que o comandante tenha acabado de fumar o seu cigarrinho de maconha. Quantos aqui estão dispostos a se submeter a uma cirurgia cardíaca, sendo que esse médico cardíaco pode ter utilizado o seu cigarrinho de maconha poucos minutos antes de executar essa operação tão delicada? Eu quero saber quantos de nós estão dispostos a andarem pelas nossas cidades se expondo a motoristas que tenham acabado de utilizar o seu cigarro de maconha. E aí, o alerta que eu faço é com relação à forma com que o Estado poderia ou não fiscalizar a condução do veículo automotor, o exercício de uma profissão de risco, o exercício de atividades que podem expor todo o resto da sociedade. Como? Como poderia ser feito esse controle com o nosso modelo constitucional? Posso eu impor o exame a um sujeito do qual eu desconfio que tenha ingerido uma droga que comprovadamente altera as suas condições de reação? Existe essa possibilidade? O dia que o movimento me apontar esse caminho, eu prometo que vou refletir de novo sobre o assunto. Mas enquanto quiserem me obrigar a me expor diante de uma sociedade em que eu não possa ter o menor controle do risco que se expõe a toda a população, eu vou continuar sendo contra a legalização. E só para encerrar, eu preciso ponderar uma coisa. Quando a gente fala em financiar a recuperação, os custos aqui no Brasil são impossíveis de serem mensurados, porque a Organização Mundial de Saúde, se não me falha a memória, não tem uma terapêutica pré-determinada para a recuperação de sujeitos viciados em maconha. O que existe no álcool custa e custa caro. E aqui? Vai custar. E vai custar quanto? Eu prefiro que esse dinheiro seja investido em escola e numa mudança de modelo de segurança pública. E aí sim nós vamos poder responder à altura os altos impostos e taxas recolhidos por toda a nossa sociedade. Parabéns pela discussão. Nós queríamos...